As grandes corporações, elas entendem como funciona o ciclo de crises do capitalismo. Elas entendem, tá? E eu até, assessorando, a gente ajuda eles a entenderem, né? Tem um vídeo no meu canal, depois quem quiser assistir, chama Ações em Tempos de Crise. Os seguidores perguntavam muito, em que ação invisto em tempos de crise? Aí eu, teoricamente, eu explico ali como que funciona esse. E eu falo, você tem que investir em empresas que têm fortes posições de caixa. O que as grandes corporações começam a fazer? E elas se aproveitam das crises do capitalismo para concentrar ainda mais poder de mercado e riqueza. As grandes corporações, quando elas começam a acumular muito capital, ela para de reinvestir, principalmente com a taxa de juros no patamar que está. Por que isso não acontece na China? Porque lá não tem essa taxa de juros, então o lucro tem que ser reinvestido. Então toda empresa grande, quando ela tem uma margem boa de retorno, para quem olha uma demonstração financeira, aquele dinheiro fica ali em reservas de lucros. Aí aquela reserva de lucro, ou ele reinveste na empresa ou ele distribui. Tá? As grandes corporações, obviamente, distribuem uma parte para os acionistas e ela reinveste, mas não em ativos reais, em bens de capital, para produzir mais. Ela reinveste, está lá no ativo circulante em aplicações financeiras. A taxa de juros de 15%, eu começo a acumular lá. Por que elas começam a acumular lá? Porque elas sabem que no ciclo de crise do capitalismo, as empresas médias e pequenas não têm como fazer isso, não fazem, até para sobreviver na concorrência. Desleal com o grande poder de concentração que tem as grandes corporações. E aí elas são as empresas que estão mais alavancadas dentro daquele modelo que eu falei ontem do Minsky, que está no livro do Minsky. Elas estão cada vez mais alavancadas, porque ela precisa dar retorno, e ela se alavanca, toma capital terceiros, e a crise do ciclo capitalismo é isso, né? Começa com a taxa de juros alta, a taxa de juros vai aumentando, aí aquele fluxo para pagar o capital de terceiros da dívida não tem. Essas empresas, quando esse ciclo chega no auge das empresas e da economia quebrar, que são as crises do capitalismo, as empresas pequenas e médias ficam a preço de banana, as grandes corporações fizeram o inverso, acumularam o capital com essa taxa de juros lá em aplicações financeiras, que é o rentismo dentro das corporações, que o Jones falou, e o que ela faz? Compra essas empresas a preço de banana, o modelo se reajusta, se concentrou mais poder de mercado, se concentrou mais riqueza, e tudo isso só foi feito porque existe o rentismo e porque a gente mantém uma taxa de juros nesse patamar. Isso é contraproducente para a economia. Em todos os sentidos é contraproducente para a economia.